Bora falar de uma notícia que eu achei muito massa, que é um novo IPO que pode acontecer na Bolsa Brasileira ainda para 2026, que é o IPO da Compass. E nós vamos ver, será que ela seria uma boa empresa e será que valeria a pena comprar ela? Quero mostrar qual que seria o possível valor de mercado da empresa e quanto de dividendos ela poderia pagar. Então a gente já conseguiria saber mais ou menos qual que seria um bom valor de compra. Então bora pro vídeo. E para a gente mostrar aquela cronologia, a Cosan, que é a maior detentora das ações da Compass, informou ao mercado o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária das ações da Compass, ou seja, eles querem fazer a venda das suas ações. E a própria Compass já apresentou um pedido de migração para o segmento especial de listagem do novo mercado da B3, e os termos e as condições da oferta, assim como a quantidade de ações e o preço por ação, ainda devem passar por uma aprovação do Conselho da Administração da Cosan. E a Cosan deve fazer a venda dessa empresa, principalmente porque vem passando por uma situação muito delicada dentro do seu financeiro, porque percebam o indicador de ICSD, que é muito bom para a gente ver empresas que são holdings, é o índice de cobertura do serviço da dívida. Então isso significa que com os juros, os dividendos que a Cosan recebe, quando o ICSD é maior que 1, isso significa que a empresa consegue gerar caixa e pagar a dívida e ainda sobra dinheiro para a empresa. Um ICSD igual a 1, a empresa paga a dívida e os juros, porém não sobra nada. E um ICSD menor do que 1 significa que o caixa, os dividendos recebidos não pagam nem a dívida. E hoje, nesse indicador, a Cosan encontra-se em 1, ou seja, dentro dos dividendos que a empresa recebe, ela praticamente paga apenas a dívida e os juros da dívida. Então essa é uma situação extremamente delicada e percebam que mesmo olhando do quarto tri de 2024 para o primeiro tri de 2025, houve uma queda na dívida líquida da Cosan, justamente porque em meados de janeiro de 2025 ela vendeu sua participação remanescente na Vale, que era cerca de 4,05% das ações em circulação, movimentando cerca de 9 bilhões. E percebam que aparentemente, olhando no curto prazo, não foi tão bom assim, porque desde que a Cosan vendeu as suas ações da Vale, a Vale subiu 48% na cotação, sem contar os dividendos que já foram pagos, na ordem de uns 10%. E tri por tri a Cosan vem queimando seu caixa. Quando a gente olha o caixa inicial do trimestre, era de cerca de 3,9 bilhões, pagou cerca de 563 milhões em juros e despesas financeiras, então o caixa no final do trimestre era de 3,4 bilhões. E nessa foto fica ainda mais fácil da gente verificar, porque quando você olha o terceiro tri de 2024 versus o terceiro tri de 2025, a dívida líquida saiu de 59 para 72 bilhões e o EBITDA no mesmo período diminuiu. Consequentemente, o endividamento saiu de 2,5 vezes para 3,7 vezes. Então, esses seriam os motivos porque a Cosan deve fazer a venda da sua participação na Compass para dar uma aliviada no seu caixa. E agora, falando um pouco da Compass, hoje 88% das ações estão nas mãos da Cosan Participações, enquanto o restante encontra-se na mão de fundos e gestoras. E a Compass também é uma holding e hoje seria a maior distribuidora de gás natural no Brasil, tendo participação em 7 distribuidoras através de 2 veículos, sendo a Comgás e a Commit, e através de diversas outras pequenas distribuidoras estaduais. E ela também detém participação na EDGE, que é uma fornecedora de gás natural. Porém, hoje, cerca de 85% do EBITDA vem dessa participação de gás natural e apenas 15% do EBITDA da Compass vem da EDGE, que seria a fornecedora de gás natural. E primeiramente falando sobre o setor de distribuição de gás, a Compass é líder nacional, detém 99% da Comgás, que é uma empresa que é listada na Bolsa Brasileira, e percebam que o free float da Comgás é bem baixo, é de apenas 1%, e a Compass detém 51% da Commit, que tem embaixo do seu guarda-chuva diversas outras distribuidoras de gás. E é muito interessante que a Compass detém diversas distribuidoras de gás em bons estados brasileiros, porque normalmente os estados do sul, do sudeste, acabam crescendo mais do que o PIB do Brasil. E a Compass também detém a MS Gás,
que é no estado do Mato Grosso, e hoje detém mais de 3 milhões de clientes ativos, 28 mil km de rede de distribuição, 15,5 milhões de metros cúbicos por dia de volume distribuídos e ainda tem mais 20 anos de período de concessão. Então, num futuro IPO, os acionistas poderiam ficar bem tranquilos relacionados ao tempo de concessão. E agora falando um pouco dessa empresa Edge, que seria de marketing e serviços, então ela mesma informa que o portfólio oferece flexibilidade, descarbonização, gestão de riscos e segurança energética, porque eles pegam o gás natural provenientes do pré-sal, da Bolívia e da Argentina e de diversos produtores, fazem o processamento e entregam na demanda para os clientes. E um detalhe interessante, conforme havia falado, a Compass é uma holding e quando a gente olha o resultado de equivalência patrimonial e os dividendos que a holding recebe, percebam que a maior parte dos dividendos recebidos realmente vem da Comgás, que é uma empresa bem redonda da Bolsa Brasileira, seguido pela Edge, com cerca de 404 milhões de dividendos recebidos, enquanto a Comgás entregou mais de 1,1 bilhão e a Commit entregou cerca de 121 milhões de dividendos. Porém, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos slides da performance financeira. E primeiramente falando do desempenho operacional do setor de distribuição de gás, já vou falar dos resultados anuais, porque a Comgás já soltou o ano de 2025, o EBITDA houve uma queda de 2%, porém quando a gente olha em base recorrente, houve um aumento de cerca de 10% ano contra ano. Então foi um aumento bem expressivo, visto que a Comgás acaba conseguindo aumentar o seu EBITDA e repassa em preços aos seus clientes. E hoje a maior parte da distribuição realmente vem do setor industrial, que gira em torno de 85% da margem. E em clientes conseguiram aumentar sua base em 6%. E sobre o desempenho operacional da empresa Edge, que é de marketing em serviços, o EBITDA ano contra ano cresceu em 6% e de base recorrente conseguiu um bom crescimento, em torno de 13%. Agora sobre o endividamento, hoje encontra-se com uma alavancagem de 2,2 vezes, aumentou a dívida líquida tri por tri, porém percebam que o caixa também aumentou tri por tri e o endividamento encontra-se extremamente controlado de 2,2, principalmente porque essa empresa é muito parecida com empresas do setor elétrico, visto que elas têm concessão para atuação numa determinada região, então acaba se tornando quase que um monopólio. Então o endividamento de 2,2 vezes é extremamente tranquilo. E sobre o desempenho financeiro, já vou passar para a base anual. O EBITDA consolidado cresceu em 11%, olhando de forma recorrente. O lucro líquido diminuiu em 31%, porém na ótica recorrente diminuiu em apenas 8%, e 2024 foi inflado principalmente por alguns impostos diferidos e por causa do resultado financeiro. E quando a gente olha os investimentos, a Comgás nem precisa de tantos investimentos assim para crescer, e o aumento foi em torno de 2%. E dentro da reportagem, eles já nos informam que a Cosan espera levantar cerca de 5 bilhões com a oferta da Compass, e para isso pode vender cerca de 20% das ações da empresa. Então aqui a gente já consegue fazer um pouco daquelas projeções, visto que se o valor de venda de 20% da participação da Compass é de 5 bilhões, então isso significa que a venda total da empresa giraria em torno de 25 bilhões. Ou seja, esse seria o valor de mercado da Compass num possível IPO. E como a gente já tem o lucro líquido para 2025, que foi de 1,4 bi, a expectativa de venda no IPO é que comece com um indicador de preço sobre lucro de 17,12. Então, com 100% do payout em dividendos dentro dessa expectativa, o dividend yield ficaria na casa dos 5,8%, com um payout de 50% ficaria em torno de 2,9%, e um payout mais factível, que eu acredito para esse tipo de empresa, ficaria na casa de uns 80%, mas mesmo assim ainda seria um payout bem baixo, na casa de 4,6%. E dando a minha opinião pessoal dentro dessa projeção, é o que a gente sempre fala,
Em IPO, quem é dono da empresa não quer vender ela barato, então por isso acaba colocando um indicador de preço sobre lucro em torno de 17, 18, 20 vezes. E hoje o custo de capital dentro da expectativa da Selic para 2025 é em torno de 12 a 13% de uma Selic média. Então o custo do dinheiro ainda está bem elevado. Então eu acredito que esse indicador de preço sobre lucro esteja bem esticado, apesar de ser uma ótima empresa com resultados bem previsíveis. Eu aguardaria por indicadores mais baratos para poder fazer a aquisição da Compass, justamente para poder receber dividendos um pouco mais elevados. E se você quiser ter acesso a esse estudo, diversos outros estudos que eu faço com os membros do canal, vira membro, vira acionista aqui. Além de tudo, você vai ter acesso à minha planilha pessoal, onde eu coloco o preço teto de mais de 65 empresas. Diversas empresas após essa queda da bolsa estão com margem de segurança e diversos outros indicadores que eu deixo na minha planilha pessoal para que a gente possa tomar nossas decisões. E além dessa planilha, eu ainda ofereço outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, alguns e-books que eu faço de uma série O Valor por Trás do Ticker, além dos meus aportes em tempo real. E se você não gostar, achar que não vale a pena, não tem problema nenhum, você cancela rapidinho, de um mês para o outro você já consegue cancelar, nós vamos continuar sendo amigos do mesmo jeito. E me conta aqui, num IPO desse você entraria? Comenta aqui embaixo o que você acha. Apesar de achar uma ótima empresa, hoje eu ficaria um pouco mais de longe, mas eu quero saber de você. No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.